Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Conhecendo a História. Eu sou o Daniel, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a história, agregar um pouco mais de conhecimento no nosso dia a dia, informação. Hoje nós vamos falar sobre a União Soviética, os países que compunham a União da República Socialista Soviética. E vamos explicar também o que significava o Pacto de Varsóvia, conhecido por muitos como a Cortina de Ferro. Vamos lá, vamos entender o que significa? Bom, pessoal, antes de ingressarmos no assunto que nós viemos tratar, que é a formação da União Soviética e o Pacto de Varsóvia, nós precisamos voltar um pouquinho mais no tempo e deixar algumas coisas claras, né? Todos sabemos que até 1917 a Rússia era constituída por uma monarquia, onde que o seu governo, claro, absolutista, era reinado pelo czar Nicolau II. Em 1917 nós tivemos a derrubada da monarquia. Essa derrubada deu-se através do partido bolchevique, através de Vladimir Lenin, que tinha ao seu lado a população, que ela estava muito satisfeita, ganhava muito pouco e não tinha uma condição de vida adequada. Então, isso foi um dos agravantes que levou à derrubada do imperador czar Nicolau II. Como nós sabemos, em 1917, através dessa Revolução Russa, houve a Revolução de Março, que foi a primeira revolução de 1917 com a derrubada do czar Nicolau II, e a revolução que teve em outubro, na verdade, a queda do governo provisório que tinha sido instituída para que fosse formado um novo governo. Porém, através de Vladimir Lenin e os bolcheviques, como sabemos, não foi possível. Em 1922 foi instaurado, então, o primeiro país socialista do mundo, como nós conhecemos, a União Soviética. Ela foi criada em 30 de dezembro de 22 e foi destituída, dissolvida em 26 de dezembro de 1991. Então, durante 69 anos, a União Soviética se instaurou como um dos países mais poderosos do mundo e também reconhecido militarmente como a segunda maior potência da época. A União Soviética, então, ela foi formada inicialmente por 4 países. Esses países foram a Rússia, a Bielorrússia, a Ucrânia e até então a República Socialista Federativa Soviética Transcaucasiana. Essa República Transcaucasiana ela era formada por 3 países. Era formada pela Geórgia, pela Armênia e pelo Azerbaijão. Que lá na frente a gente vai ver que elas foram destituídas. Em 1924, ingressaram para o rol dos países socialistas, o Uzbequistão e o Turcomenistão. Em 1929, nós tivemos o ingresso do Tajiquistão, elevado a uma república socialista. Em 1936, como foi formado lá inicialmente, a República Socialista Federativa Transcaucasiana ela foi dissolvida, aberto para o ingresso de 3 países. E teve o ingresso República Socialista Federativa Soviética Transcaucasiana, que nós informamos anteriormente, Geórgia, Armênia e Azerbaijão, elas foram elevadas à República da União. Então, quer dizer, foi destituída essa República Federalista e formado 3 países separadamente. E nesse mesmo ano, também a gente teve o ingresso dos países do Cazaquistão e do Quirguistão, que também entraram nesse bloco soviético, né? Então, lá por volta de 1940, também foi formado a República da Moldávia, a República Socialista Soviética da Moldávia, que ela foi formada a partir de outros países. Foi formada a partir da Ucrânia, da antiga Bessarábia, e foi posteriormente anexada à Romênia. No mesmo ano foi anexado os países bálticos, os países que fazem quase divisa com a Finlândia, que são a Estônia, a Letônia e a Lituânia. Também em 1940 foi incorporada a esse grupo soviético socialista o Carelo da Finlândia. Então, entre julho de 1956 e setembro de 1991, havia 15 repúblicas totalizadas dentro do bloco da União Soviética.
Aqui nós podemos ver realmente a extensão territorial que esse bloco socialista desempenhou de 1956 a 91. Todos os países que compunham esse bloco soviético, o brasão de armas que representava militarmente a União Soviética, e aqui foi a formação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que muitas pessoas confundem de um modo geral com o total da Cortina de Ferro, que na verdade a Cortina de Ferro foi a formação, a assinatura da Carta do Pacto de Varsóvia. Que, na verdade, o Pacto de Varsóvia foi um tratado realizado após a Segunda Guerra Mundial para fazer frente à OTAN. O que foi a OTAN? A OTAN foi uma organização instituída inicialmente pelos Estados Unidos e pelos países aliados após a Segunda Guerra Mundial, que significa Organização do Tratado do Atlântico Norte. Então, junto da União Soviética, mais alguns países que anteriormente teve seus governos instituídos, governos socialistas pela União Soviética, assinaram essa carta. Esses países eles foram a Polônia, a República Democrática da Alemanha Oriental, que, como todos nós sabemos, ela foi dividida territorialmente em duas durante a guerra, a extinta Tchecoslováquia, a Hungria, a Romênia, a Bulgária, e esta última, a Albânia, ela se retirou em 1968 porque ela não quis fazer mais parte desse bloco. Continuou sendo socialista, porém não integrava mais o Pacto de Varsóvia, ou a Cortina de Ferro, como vocês pretendem chamar. Todos esses países eles ficavam sob estrito controle político, econômico e militarmente da União Soviética. A Iugoslávia, por oposição do Marechal Tito, que era seu governante na época, se recusou a ingressar nesse bloco, mas também era um país socialista. Com todas as mudanças que nós tivemos no cenário geopolítico, político da Europa Oriental, no fim da década de 1980, com a queda dos governos socialistas, fim do Muro de Berlim e a suposta fim da Guerra Fria, levaram à extinção em 1991 da União Soviética e, consequentemente, do Pacto de Varsóvia. A diferença que existe entre a União Soviética e a Cortina de Ferro, que na verdade a Cortina de Ferro a assinatura da Carta do Pacto de Varsóvia. Aqui nós tentamos esclarecer realmente o que foi a formação da União Soviética e os países que compõem esse bloco socialista de 1956 a 1991, o que foi a formação do Pacto de Varsóvia, ou a Cortina de Ferro, como muitos conhecem, né? Então, a Cortina de Ferro foi alguns países que ingressaram militarmente para fazer frente à OTAN. Então, aqui foi mais um vídeo sobre a história, falando um pouco mais de conhecimentos gerais. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, eu peço que vocês deixem um like, curtam, compartilhem, se inscrevam. E se vocês tiverem algum conhecimento que vocês querem que eu traga no próximo vídeo para a gente debater, sintetizar e buscar um pouco mais de informação, deixa nos comentários que eu trarei em breve para vocês. Obrigado, pessoal. Até uma próxima.